Bom dia, segundo ano. Bom dia, turma 2001. Tudo bem? Retornando aos nossos estudos com a aula de filosofia do dia 5 de agosto de 2020, nós vamos falar sobre o conhecimento, a apreensão e experiência da realidade. Vamos então? Para começar, a gente vai ter que responder: o que é, afinal, conhecer? Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente. No processo de conhecimento, dois elementos são indispensáveis: o sujeito e o objeto. O sujeito é o elemento que conhece e o objeto é o elemento conhecido. Por isso, sujeito, nossa consciência, nossa mente. O objeto, a realidade, o mundo e os fenômenos e a nossa própria compreensão quando nos construímos. Possibilidades do conhecimento na modernidade: empirismo e racionalismo. Empirismo é a forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais. Somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. E aí nós temos o quê? O racionalismo. Então, o empirismo é a forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais. O racionalismo, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Vamos anotar isso no nosso caderno. Para o empirista, todo conhecimento está baseado na experiência sensorial. Eu vejo, eu cheiro, eu ouço, eu sinto e eu gosto, ou seja, eu tenho gosto. Dependendo, portanto, em nossa última instância, do sentido que nós usamos, dos 5 sentidos que nós temos, nós vamos, como empiristas, reconhecer e relacionar esse conhecimento. Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Características do empirismo. Primeira, a verdade está na percepção dos sentidos. Segunda, não existem ideias inatas, isto é, toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo, da experiência. E este é o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. Então, onde está a resposta, tá, para essas ideias, para esse nosso momento de percepção nos sentidos? Ele está fundamentado no nosso conhecimento. Características do racionalismo. Primeiro, a razão humana é o único instrumento capaz de conhecer a verdade. Segundo, os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, não dependem da experiência sensorial. Terceiro, a experiência sensorial é uma fonte permanente de erros. Quarto, ao nascermos, trazemos em nossa inteligência alguns princípios racionais e ideias verdadeiras. De sorte que, por ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a anuncio ou que a concebo em meu espírito. Palavras do livro Regras para a Direção do Espírito, de René Descartes. A questão do inatismo. Percebemos que o princípio do racionalismo é a teoria do
inatismo, ou seja, a crença de que, ao nascermos, já trazemos conosco algumas ideias. Por outro lado, o empirismo fundamenta-se na crença de que nossa mente nasce vazia e somente no contato com o mundo, por meio dos nossos sentidos, é que iremos construir as ideias. Você acredita na existência de algum conhecimento inato? Platão acreditava que sim. Para ele, como importante filósofo grego, é considerado um dos principais pensadores gregos que influenciou a filosofia ocidental. Ele, Platão, defende a existência de ideias inatas na matemática, como veremos no trecho de uma de suas obras a seguir. Platão defende a existência de ideias inatas em várias de suas obras, mas as passagens mais conhecidas se encontram nos Diálogos Menon e República. Vejamos. No Menon, Sócrates dialoga com o escravo analfabeto, fazendo-lhe perguntas certas na hora certa. O filósofo consegue que o jovem escravo demonstre sozinho o difícil teorema de geometria. As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo à medida que Sócrates vai fazendo as perguntas. Com isso seria possível, indaga Platão, se o escravo não houvesse nascido com a razão e com os princípios da racionalidade. Você já passou por uma situação parecida com a do tal escravo? Além de acreditar nas ideias inatas, Platão também afirma que não podíamos confiar nos sentidos, já que eles são sujeitos a erros e a falsas opiniões. Para exemplificar sua tese, Platão cria o famoso mito da caverna. Vejamos o que nos diz o mito da caverna. Interpretando o mito da caverna, eu descubro o que é a caverna. É o mundo das aparências em que vivemos. Quem são as sombras projetadas no fundo? Elas são as coisas que percebemos. Quem são os grilhões e as correntes? São os nossos preconceitos e opiniões. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? Filósofo. O que o mundo é fora da caverna? Tudo. Penso, existo. Então vamos filosofar? Se a consciência antecede o corpo, seria essa a origem das ideias inatas defendidas pelos racionalistas. Para não concluir, não concluir, certo. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiram sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta. E nunca vi nem Deus, nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista. E também nunca vi um pensamento. Então, a gente não conclui, a gente filosofa. E você, só acredita no que vê? Com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Vamos parando por aqui. Até a nossa próxima aula.